Olá, esse é mais um vídeo do Projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer uma matéria de informática e o tópico que vamos tratar nesse vídeo é sobre segurança da informação. Mas primeiro, o conceito fundamental para entender a segurança da informação de modo geral é o conceito de malware. Mas o que é um malware? O malware, ele é um programa, um software, só que ele tem o objetivo de provocar alguma ameaça dentro de um sistema ou de uma rede. Então ele é um programa malicioso. Portanto, ele tem o objetivo de corromper um dos pilares da segurança da informação ou mais de um. Mas quais são os pilares, afinal? Os pilares são quatro. Porém, pode haver o acréscimo e o desdobramento deles, porém, os quatro são fundamentais e eles aparecem na maioria das provas. O primeiro é a questão da disponibilidade. Estar disponível é estar o tempo todo que eu requisitar aquela informação, ela está disponível para mim. Ou seja, o backup é uma ferramenta essencial para trazer esse pilar. O segundo pilar é o da integridade. A informação ela precisa de estar, não pode haver falhas e, e alterações durante o fluxo da informação. A informação ela tem que estar da forma com que ela foi criada e com o objetivo com o qual ela se propôs inicialmente. Já a confidencialidade é o princípio que restringe aqueles dados a um determinado grupo seleto de pessoas ou usuários. E já a autenticidade é a questão de ter a autoria verídica, a pessoa ser aquela que fez o documento ser uma pessoa verdadeira. Ou seja, o documento chegou a outro alguém. E essa pessoa que enviou o documento, para provar que é o mesmo arquivo produzido por ela, ela precisa de ter algum mecanismo de autenticidade que ateste que ela é realmente a pessoa quem escreveu esse documento. Mas, então, já listamos os quatro pilares. E a gente sabe que corromper um desses pilares já é suficiente para classificar um malware, que é um programa malicioso que vai estragar, que vai destruir e corromper, ameaçar um desses pilares ou mais de um. Portanto, quais são os tipos de malware existentes? Porque existem vários tipos de malware. A lista completa encontra-se no slide. Porém, esses daqui são eu resolvi colocar de forma que na parte mais superior, na parte mais próxima do topo da tela, encontram-se aqueles tipos de ameaça e aqueles tipos de malware mais relevantes para as provas. Ou seja, aqui tem o vírus, aqui tem o worm, o ransomware e assim por diante. Então teve uma ordem de hierarquia de cobrança de provas nas provas. Então vamos começar. O vírus, ele é um programa malicioso que ele faz autocópias de si e ele é um programa ou a parte de um programa. O objetivo do vírus é exclusivamente um objetivo muito especial, é contaminar o computador de maneira geral. Porém, ele se diferencia do worm, que é o próximo malware, por causa da questão dele não admitir, ele necessariamente precisa de ser executado de maneira explícita para ele provocar os seus efeitos adversos, os seus efeitos colaterais e seus efeitos danosos. O worm se diferencia do vírus porque ele não ataca somente o computador, ele não se restringe somente ao computador, mas sim ele ataca a rede. E a rede, assim, desse modo, a rede é sobrecarregada. Porém, ele também tem outra diferença quanto ao que é automático nele. A parte automática dele é a execução
E também ele tem automática também, a replicação dele também é automática. Então, tanto o mecanismo de replicação quanto o mecanismo de execução, eles são automáticos no worm, enquanto no vírus somente o mecanismo de replicação é automático. Então ficou bem clara a ideia? Agora, e aqui eu coloquei um meme aqui do Vegeta estressado falando que esse é um que o verme é maldito, e é verdade porque o verme ele possui várias, vários malefícios. Tem muitas questões que gostam de abordar que o worm, que na tradução para o português é verme, ele é um mecanismo, um tipo de malware leve, um tipo de malware simples. Porém não, ele é muito danoso sim, porque sobrecarregar a rede não é muito agradável, sendo também que ele pode infectar, já que o ambiente que ele gosta de fazer, os seus, de provocar as suas ações, é um ambiente de rede. Se a depender do tamanho da rede e da dimensão da rede, pode ser que ele seja muito danoso, porque imagina uma rede gigante, uma rede de uma intranet muito importante ser desativada por conta de fluxo muito grande de worms, de malwares. Ou seja, você pode sobrecarregar as portas de entrada da rede e dar uma lentidão grande nessa intranet que vai prejudicar inúmeras pessoas. Agora, o ransomware, ele é um tipo de malware importante também, mas ele está mais ligado para a questão de alguém que é malicioso, uma vez que teve contato, uma vez que pegou, conseguiu ter achar a vulnerabilidade adequada, a vulnerabilidade perfeita para conseguir ter acesso aos dados dos usuários, dados ou mesmo senhas, imagens, arquivos, e aí a pessoa ela faz um mecanismo de criptografia desses dados. Pode ser que essa criptografia seja feita de modo geral em todos os arquivos, ou seja, no computador inteiro, ou em alguns arquivos. E a característica essencial do ransomware é que ele admite a pessoa, o usuário, o, o, o sujeito que provocou esse ataque, ele cobra resgate às vítimas do ataque, porque ele criptografou e ele tem a chave dessa criptografia, o mecanismo de desencriptação, ou seja, ele tem a cifra que abre, que consegue desencriptar esses arquivos. Então ele cobra o resgate dessas informações, porque são informações relevantes. Arquivos, fotos, textos são muito importantes para as pessoas, aplicativos. Então, para ter acesso, você pode, esse sujeito que provocou esse ataque, ele vai pedir o resgate, às vezes solicitando dinheiro, solicitando criptomoedas, entre outros, solicitando bitcoins, solicitando inúmeros tipos de resgate, de formas de resgate. E é muito difícil uma vez que foi infectada, que a máquina foi infectada com esse tipo de malware, é muito difícil que ela seja resgatada, porque a força bruta não funciona. A força bruta é um mecanismo pelo qual você testa vários tipos de, é, de combinações para conseguir desencriptar aqueles arquivos. Mas nem sempre não é a mais adequada, e sim o backup é a forma mais adequada para se proteger do ransomware. O farming, ele é o envenenamento. O farming é tipo um trem. Lembre-se de um trem, faça uma analogia com um trem. Um trem você está navegando numa rede e aí você acaba solicitando e requisitando a um site para entrar no URL. Você quer entrar num site.
E aí você é redirecionado, ou seja, é tipo um trem mesmo, meio que maliciosamente o malware ele muda o trilho daquele site. Você originalmente quis ir para essa rota, quis ir para determinado site A. Porém, esse malware, que é o farming, ele vai mudar os mecanismos de DNS e vai te encaminhar para outro site, para outro domínio. E esse domínio, ele vai ser malicioso e vai ser um lugar que pode estar repleto de outros malwares. Uma forma de se proteger contra isso é verificar o cadeadinho lá em cima da tela. Então, esse é o farming. O phishing, ele é um mecanismo mais de, de questão de engenharia social. Até porque ele consiste no resgate, na obtenção de informações pessoais e confidenciais a partir de enganação. A pessoa, ela é conduzida a preencher campos em determinados sites maliciosos, e aí essas informações elas são pegas para outras finalidades e não aquelas que estão informadas naquele site. Então é uma fraude. O phishing é uma fraude. A maneira mais fácil de se resumir o que é um phishing é uma fraude que é feita objetivando enganar uma pessoa e não um sistema, uma pessoa. Lembre-se disso. O spyware é o software espião. Ele se divide em keylogger e screenlogger. O keylogger ele vai ver toda a dinâmica da sua digitação. O que for digitado no seu teclado vai ser captado em outros usuários. Outros usuários vão captar aquelas informações, cada tecla, cada input de dado que foi dado no seu teclado, que foi realizado no seu teclado. O Trojan, ele já é um malware mais sofisticado porque ele é um programa aparentemente lícito, aparentemente normal, que depois que ele vai fazer os seus efeitos danosos, eles vão ser realizados em segundo plano. É igual, e aí ele pode te encaminhar para alguma página virtual, pode realizar ataques pode manipular o seu computador virtualmente. O sujeito do ataque, ele pode manipular o computador de quem está com esse Trojan aberto. Então, o objetivo principal dele é se esconder. Porém, ele às vezes não precisa de se esconder, porque ele está meio que escondido na aplicação. É igual aqueles jogos que você baixa e aí você clica neles e eles já estão executando, eles podem estar infestados de Trojan, sendo que vai ser difícil para você identificar que foi contaminado pelo Trojan, porque ele não é igual o vírus que fica auto-replicando e fica lotando o seu HD, o seu armazenamento. Ou seja, quando você descobre já é tarde demais. O hijacker, ele é diferente, e aqui eu mostrei aqui é porque o cavalo de Troia, que é o Trojan, ele se baseia naquele mito, que é o mito grego, que na Guerra de Troia existia um cavalo que foi dado de presente ao povo rival, e esse cavalo estava repleto de troianos que atacaram na calada da noite o povo daquela população e conseguiram obter êxito na guerra. Então por isso que casa muito bem com a ideia de ser uma ameaça implícita, uma ameaça oculta. Agora, sobre o hijacker, é uma mudança na regra do navegador que vai provocar um redirecionamento que você não quis. Você não quis baixar algum arquivo, mas ele veio com o arquivo original, com o arquivo digno da sua atenção. Aquele arquivo que você baixou, aquele programa que você baixou, porém você esqueceu de desmarcar a caixa de diálogo e baixou outro programa junto, que alterou as regras do seu navegador e fez com que você
ao acessar o buscador, caísse em outro buscador que não o Google, que é o navegador padrão do browser Google. Por exemplo, o Baidu é um ótimo exemplo de um hijacker, que é o Baidu é um navegador que vem com ao quando você instala outro programa. O Chromium também é um ótimo exemplo. O Sniffer, ele é um ataque, ele é um farejamento, é um tipo de malware que vai monitorar a rede. Por isso que o firewall é incapaz de captar e de identificar ele, porque ele fica monitorando os pacotes que estão transitando na rede e não dentro da intranet, não dentro do ambiente computadorizado que você tem. Agora o Smurf Attack, ele é um ataque que se baseia num broadcast e baseado no protocolo Internet contra Message Protocol, que é o ICMP. Esse ICMP, ele é o comando para verificar, é um outro comando ou outro protocolo da camada de rede, que não é o IP, que produz, que ele tem a função de verificar se o outro usuário final, o servidor final, o qual você está realizando a comunicação, com quem você está realizando a comunicação, ele está disponível, ou o servidor final, ou também algum servidor, algum provedor, vai realizar o comando /ping. E aí o Smurf Attack ele vai alterar nessa lógica, e como ele está na camada de rede, ele pode fazer o spoofing, que é fazer a troca de nome, a troca de autenticidade, mudar o referente, o destinatório ou o remetente, e fazendo uma enganação por completa. O rootkit ele é um malware que pode ser explicado através da metáfora do Harry Potter, daquela capa de invisibilidade, porque ele é um software malicioso que ele tem por característica de esconder, ele consegue se ocultar e ocultar aquilo que ele mexeu de forma muito fácil. Então ele é tipo a capa de invisibilidade, é porque ele fica na memória RAM, e essa memória RAM, como ela é uma memória volátil, ele pode, uma vez que o antivírus está indo ao encontro dele, indo de encontro a ele, pode ocorrer que ele se disfarce, ele saia da memória RAM temporariamente, enquanto o antivírus está fiscalizando, e aí depois ele reapareça e provoque os seus efeitos negativos dentro da máquina, alterando arquivos, fazendo... Por isso que o sistema, uma vez que ele foi contaminado com rootkit, dificilmente ele volta para sua condição normal, porque ele faz o estrago e sai. E mesmo que ele seja capturado, o que ele fez anteriormente é muito difícil precisar traçar o histórico de danos que ele causou. E a engenharia social, que é o último tipo de técnica técnica de ameaça virtual, de ameaça à segurança da informação, seria a lábia. Ou seja, alguém que vai te manipular, fazer uma manipulação social mesmo, uma manipulação verbal. É o famoso charlatão. Ele vai prometer alguma coisa, fraudar alguns documentos ou inventar mentiras com a finalidade de obter informações confidenciais, como senhas, usuários, nome de usuário, entre outras informações confidenciais, tipo de identificação, modalidade, tipo de como acessar os sistemas, algumas informações sigilosas. Os tipos de antivírus, eles têm uma divisão em 4 gerações. A mais importante delas é a heurística, porque ela caiu na prova. E aí, mas a assinatura, que é a primeira geração, ela consiste numa análise pregressa,
uma análise retrospectiva. Até porque, uma vez, depois de tantas infecções, o antivírus ele é capaz de reunir assinaturas daqueles vírus. E aí, uma vez que ele vai ficar tipo imunizado, é tipo uma vacina. Depois que acontece essa assinatura, que o antivírus consegue capturar essa assinatura do vírus, ele consegue, nas próximas vezes que ele tiver contato com esse vírus, ele vai poder combater ele de maneira muito mais simplificada. Já a heurística, ela é uma técnica mais refinada, porque ela explora e ela verifica em tempo, ela monitora o comportamento anômalo dos arquivos. Então, é tipo aquele pop-up que aparece na tela quando você indicando tem certeza que deseja abrir esse arquivo? É um tipo de heurística. Ele vai ver e vai definir conforme a partir de informações anteriores e de informações do tempo presente, vai cruzar as informações e vai verificar se aquele arquivo ele possui traços de vírus. E aí ele vai bloquear se ele identificar como verdadeiro esses traços que parecem com vírus. O terceiro é o monitoramento em tempo real, que o nome já deixa claro. A inteligência artificial também é muito usada nessa seara. Agora sobre a assinatura digital versus o certificado digital, eu vou resumir de modo simples. A assinatura ela é mais um mecanismo de autenticidade e de integridade ao mesmo tempo. E você possui uma assinatura mesmo, é como um documento, é igual uma receita de um remédio. O médico, ele para você, alguns remédios controlados, eles precisam da assinatura do médico. E essa assinatura digital, ela é essa mesma assinatura em papel físico, porém feita em ambiente digital. O certificado digital ele já é uma comprovação dada por um terceiro, seria a autoridade certificadora. E aí ele pode admitir tanto a integridade ou a autenticidade. Já a assinatura digital garante os dois, então garante a integridade e a autenticidade. Agora vamos realizar algumas questões. A primeira delas é: recebe o nome de malware o programa de computador que se aplica a violar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade ou a autenticidade? Sim, recebe o nome de malware sim, porque malware é aquele programa malicioso, como foi abordado na aula. Ao contrário de um vírus de computador, que é capaz de autorreplicar, ele é capaz de autorreplicar sim. E não necessita de um programa hospedeiro. Opa, aí já é um pouco diferente. Ele necessita sim de um programa hospedeiro, até porque ele provoca os seus danos dentro do computador ou de arquivos, programas. Então ele pode ser até parte de um programa e aí ele vai contaminando, se autorreplicando e vai fazer um estrago danado. Um worm não pode replicar automaticamente, isso é um absurdo. Ele pode sim. Necessita de um programa hospedeiro? Não, o worm ele é mais independente. Bora para a próxima. Phishing é um tipo de ataque na internet que tenta induzir por meio de mensagens de e-mail ou sítios maliciosos os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais, certo? Como foi dito na aula. Vírus é um programa de computador malicioso capaz de se propagar automaticamente por meio das redes, mas necessita explicitamente ser executado para se propagar. Sim, ele precisa explicitamente, porque é necessário clicar. Eu vou te fazer uma indagação a vocês. Uma vez que você tem um arquivo, que ele um executável, que ele tem vírus, se eu não clicar em abrir ele, o meu PC vai estar contaminado pelo vírus? Ainda não, porque o mecanismo ele possui mecanismo de infecção e mecanismo de ativação.
O de infecção, ele passou, porque você conseguiu obter o arquivo. Porém, o de ativação ainda não aconteceu. Então, ele pode fazer rotinas e pode usar e da configuração de automaticidade que você tem no seu correio eletrônico, por exemplo, e, executar ele, que vai em seguida, por consequência dessa execução, ele vai ser ativado. Então aí vai desencadear o mecanismo de ativação dele e aí ele vai começar a se replicar desenfreadamente, enlouquecidamente e vai provocar danos ao sistema operacional e computador. Agora a quinta questão. No acesso a uma página web que contenha o código de vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador. Sim, aqui foi um exemplo do que eu disse na questão anterior. O vírus, ele, em regra, ele não é auto-executável. Ele não é auto-executável. Embora ele possa ser executado automaticamente a partir das configurações do navegador ou do correio, do cliente de correio eletrônico, do webmail. Você pode ter algumas configurações próprias que executam arquivos de maneira automática. Igual, você pode clicar no seu cliente de e-mail, determinar que todos os arquivos baixados sejam executados automaticamente. E aí o vírus, ele vai estar nesse grupo de arquivos baixados e vai ser executado de forma automática. E mesmo assim ele não vai ser confundido com um worm. Agora a sexta questão. Ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados? Não. Ele misturou vírus com ransomware e ainda não ficou fazendo sentido algum. Porque o ransomware, ele é um software malicioso que vai pegar os seus dados pessoais, arquivos, programas, dados pessoais e vai cobrar resgate para desencriptar esses dados que foram pegos pelo sujeito ativo o sujeito que atacou esse sistema. O bandido, praticamente, é o bandido das redes da segurança da informação, é chamado de cracker. Então esse cracker, ele vai solicitar o resgate por meio de Bitcoin ou por dinheiro, ele vai cobrar uma taxa e ele vai dar a cifra. Porém, nem sempre acontece isso, então não é bom confiar nessa pessoa, nesse bandido, nesse marginal, que utilizou-se das suas técnicas e da sua sabedoria para encriptar os seus dados e pedir resgate para isso, fazer uma verdadeira extorsão com você. A sétima questão, em uma rede empresarial, foi identificado um ataque de programa malicioso que envia pacotes ICMP para endereços broadcast, realizando spoofing nas máquinas que desejam contaminar. Esse tipo de programa malicioso é identificado como, aqui é um exemplo digno de Smurf Attack. Por quê? Porque ele tratou sobre o ICMP, que é o Internet Control Message Protocol, e ele também relacionou que aconteceu uma alteração a nível de rede, que é spoofing, que seria uma ameaça à autenticidade. Porque o usuário deixou de ser autêntico uma vez que foi alteradas as informações de autenticidade graças à tática de spoofing. É você alterar um destinatário ou remetente de alguma mensagem para fazer parecer que é outra pessoa. E aí, por sinal, a depender de quem é essa pessoa, que o sujeito, esse bandido esteja se passando, ele pode ter acesso e pode comprometer um outro pilar, que é a confidencialidade. Ele pode se passar por outra pessoa e ter acesso a informações confidenciais. Agora, a oitava questão. Rootkit é um tipo de praga virtual de difícil detecção
visto que é ativado antes que o sistema operacional tenha sido completamente iniciado. Certo? Ele é sim detectado, ele é sim de difícil detecção, porque detectar ele é uma tarefa difícil, porque ele se esconde. Lembra da capa mágica do Harry Potter. Agora, a nona questão. A nona questão, ela vai tratar sobre contexto que vai indicar a questão de uma alteração em algum recurso ali. A página inicial do browser foi alterada. Então é um recurso de um browser que foi alterado porque ele acabou baixando um arquivo na internet. E esse arquivo fez esse arquivo de maneira que ele optou, que é um freeware, ele acabou trazendo consigo outros programas que alterou a dinâmica do browser. Então é um hijacker. Agora, a décima questão. Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento anômalo ou malicioso de um software, certo? Ele vai ver lá os códigos, ele vai dar uma lida de maneira muito minuciosa e vai ver se aquela ferramenta e aquele contexto, aquele código-fonte daquele software é sim um programa malicioso, um programa potencialmente malicioso e um programa que tenha alguma anormalidade, apresente alguma semelhança com algum malware. Agora a questão 11, que caiu na Polícia Federal. IP tables e Windows Firewall são exemplos de firewall utilizados nas plataformas Linux e Windows. Na verdade, o IP table é mais usado no Linux e o firewall é mais utilizado no Windows, respectivamente. Então tá certo até agora. Ambos os sistemas são capazes de gerenciar a filtragem de pacotes com estado stateful. E sim, até aí tá certo, na entrada e na saída de rede. De fazer o nateamento de endereços, o nateamento é fazer aquela tabela NAT, que seria dar um endereço público a uma rede privada. E também de criar VPNs. Aí ele já errou. Não é possível criar VPNs, até porque a VPN é criada através de dois protocolos. O Telnet, que é um protocolo mais inseguro, e o SSH, que é um protocolo mais seguro. E ele possui até a criptografia. E aqui, em ambos esses protocolos, eles podem fazer o tunelamento, que é a VPN, que é Virtual Private Network. Ele usa a estrutura da internet e aí ele cria um túnel lá dentro e consegue fazer o acesso à distância, consegue abranger, consegue aumentar o impacto e as dimensões daquela rede. Agora, questão 12. Com a utilização de assinatura digital, é possível comprovar que um determinado documento enviado eletronicamente é de procedência verdadeira. Corretíssimo, até porque ele garante dois pilares da segurança da informação, tanto a integridade quanto a autenticidade. É só lembrar das vogais. Você coloca dica, você coloca a palavra dica, que é o mnemônico da segurança da informação, dos pilares da segurança da informação, e pula o primeiro e vai pulando, intercalando. Pula o primeiro e depois intercala. Aí você vai ver que é a integridade e a autenticidade. Agora a questão 13. A questão 13 fala que assinale a alternativa que apresenta um arquivo malicioso que permite que o computador do criminoso acesse remotamente outro computador, obtenha seus dados confidenciais da vítima e os envie para criminosos. Esse é o cavalo de Troia. Até porque o criminoso, ele, se fosse o keylogger, você pode ficar na dúvida entre o keylogger e o cavalo de Troia. Porém, o keylogger, ele verifica, ele é capaz, ele está dentro dos programas espiões, porque ele é um spyware. Porém, ele não verifica num sentido geral
obtém os dados confidenciais como um todo, mas sim somente do teclado. Então não falou nada de teclado na questão, portanto eliminamos a alternativa A. Sniffer é daquele farejador da rede, então não tem nem um pouquinho de contexto. E o cavalo de Troia é o que se encaixa mais. Agora a última questão. De acordo com a figura, assinale a alternativa que associa corretamente cada um do tipo de malware caracterizado. Ali, o, o que altera ou remove arquivos e procura se manter escondido, ele é o ele pode ser o que você pode pensar que esse daí é o Trojan. Porém, não é o Trojan porque o Trojan ele não procura se manter escondido, mas sim ele no início ele se passa por alguma tarefa que é normal do usuário. Ele se passa por algum tipo de funcionalidade que o usuário tem costume. Então ele se manifesta sim. Então ele não procura se manter, porém em determinado momento ele é escondido sim. Aqui está mais para rootkit, mas vamos ver as informações. Agora a 2. Consome grande quantidade de recursos, ou seja, isso daqui está apontando para o worm. A 2 pode ser o worm. Vamos ver a próxima. Instala outros códigos maliciosos e desfere ataques na internet. Esse daqui pode ser, o 2 pode ser um worm. O 3, vamos ver, altera ou remove arquivos, ou seja, pode ser um vírus ou um worm. Furta informações sensíveis, furtar, tá mais para Trojan. Instala outros códigos maliciosos, Trojan também, ele pode ser um indício bem grande de ser Trojan. E agora 3, a 4 na verdade, que furta informações sensíveis, pode ser um keylogger ou um screenlogger e procura se manter escondido. Furtar informações sensíveis e procurar se manter escondido é alguma questão de espionagem. Então é o que tiver um spyware no final. Portanto pode ser a A ou a B. Porque a não é aqui. Não, a 4 é um spyware. Agora, o cavalo de Troia, ele não é o início porque ele, como eu disse a explicação, ele não procura se manter escondido. Ele, em determinado momento, ele é manifesto, mas não de maneira introdutória. Então, não se trata de um cavalo de Troia. Já o 2 ser um worm está mais do que explícito aqui, porque ele tem por característica instalar outros softwares maliciosos e também consome grande quantidade de recurso. Consumir grande quantidade de recurso é fazer com que as portas dentro da rede sejam usadas abusivamente. Eles abusam do fluxo do tráfego e acabam gerando lentidez. Então consome grande quantidade de recurso, sim, nas redes. E desfere ataques na internet, ou seja, dentro da rede. Então, a alternativa B. E a 3 se trata de um cavalo de Troia. Não é um cavalo de Troia, na verdade. A não é um cavalo de Troia, porque ele procura se manter escondido. É um vírus que procura se manter escondido, até porque ele quer abranger, ele quer aumentar o seu alcance dentro da máquina sem ser identificado por isso. Portanto, essa foi a bateria de questão e essa foi a aula a respeito do tópico segurança da informação. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado e deixe o like, porque o like favorece muito a quantidade de likes. Conforme, de acordo com a quantidade de likes deixada nesse vídeo, eu vou poder
ter a resposta, o retorno de vocês de que o conteúdo está sendo direcionado e focado, e eu vou conseguir trazer mais conteúdos como esse e avançar no edital. E é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.